Jesus. Amém? Todos encontraram? Sempre lembrando que a minha Bíblia é uma NTLH. Amém? Glória a Deus. Diz assim, versículo 11. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram encontrar com ele. E eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examine vocês. Quando ia pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Amém? Glória a Deus. Você pode olhar para cá? Esse texto é inusitado. Eu gosto de meditar sempre nele. Sempre estou lendo de novo. Porque esse texto é um texto que eu guardo no meu coração, porque fala da gratidão. Fala de uma coisa muito importante na vida das pessoas, do ser humano: ser grato a Deus, principalmente pelo que Deus fez na nossa vida que ninguém poderia fazer. Eu lembro que certa feita, eu era mais novo, Felipe estava pequeno, meu menino mais velho, e ele tinha um problema de saúde, era muito penoso, porque ele tinha um problema respiratório quando era pequeno. E eu me acabava. Primeiro a mãe não pôde dar leite, ela não teve leite para dar, com 2 meses secou o peito e ele tomou aquele NAN. E eu não tinha trabalho, eu tinha 17 anos de idade, meu trabalho era muito difícil. E eu ganhava pouco, aquele tempo de menor não tinha muita chance. Trabalhava por meio salário mínimo, ninguém dava um salário de menor. E eu arranjei família cedo, meu pai morreu, eu casei cedo. 16 anos eu já estava morando com minha mulher. E colhendo o fruto dos meus pecados. E meu filho pequeno, eu morava na casa da minha avó, dormia no chão da sala. E esse menino, ele volta e meia, ele tinha asma, saía cansando, e eu não sabia o que fazer. A gente levava para o hospital correndo, era na nebulização, e era direto no remédio, no Aerolim, na época um remédio chamado Aerolim. E o menino penava, e tinha dia que eu me dava desespero, brigava com a mulher por causa disso. E ainda para piorar, eu viciado em cigarro, fumando um cigarro atrás do outro, prejudicando mais o menino ainda. E um dia eu discutindo com ela, eu brigando mais ela por causa dessa criança, porque ela tinha levado o menino doente para o hospital, porque não achou o médico, voltou com o menino nas costas, o menino morrendo. Eu peguei essa criança, coloquei no ombro e andei do Tanque da Nação até no Clésto Trindade. Chegou lá, eu fiz um barraco na entrada do Clésto, porque não queriam atender. E eu consegui o atendimento com a doutora que estava lá, acho que ela é de Salvador. E ela me atendeu e ela me passou um medicamento para o menino que era caro demais, eu não podia comprar. Muito caro. Eu não tinha como comprar esse remédio. Tinha remédio que ele já tomava, que era mais barato, mas ele não resolvia. E eu voltei para casa. O remédio que ela tinha dado no hospital ia passar um dia, mas o menino ia voltar a ter aquela crise. E eu não sabia o que fazer, e eu comecei a brigar com minha esposa. E eu saí andando, disposto a acabar com a minha vida. Subi na Presidente Dutra, como eu tinha passado no viaduto lá, eu falei, eu vou me jogar daquele viaduto. E eu lembro que na Presidente Dutra eu ouvi uma voz assim, alguma coisa me chamou para eu entrar numa rua, e tinha uma igreja. E eu, carteira de cigarro aqui no ombro, e eu entrei. Quando eu entrei na rua, que cheguei na porta da igreja, eu apaguei. Eu só sei que quando eu vim abrir meus olhos, eu estava na mão do pastor. E o pastor disse assim para mim, quando eu acordei, eu queria bater nele, porque ele estava me segurando. E calma. E eu falei o que foi, um bocado de gente me olhando. E eu disse a ele falou assim, olha, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele me contou o que tinha acontecido, eu tinha manifestado com a entidade maligna. E ele disse o que é que estava causando aquele sofrimento na minha vida e da vida do meu filho. E eu disse, isso sai.
Ele falou assim, ó, pessoal, tá vendo? Ele perguntou o que é que deveria fazer para poder ficar bom. Ele não ficou falando outra coisa. Eu falei, isso sai, o que é que eu faço para que isso saia? E ele falou, aceita Jesus. Aceita Jesus e vai acabar seu sofrimento. Imediatamente eu aceitei Jesus e comecei a caminhar. E ele falou assim, ó, quando eu desci do altar, ele, olha, lembra, viu? Enquanto você estiver caminhando, você vai ser curado. Na sua caminhada, você vai ser curado. Não vai ser agora, é dia após dia. E eu lembro dessa mensagem sempre por causa da minha trajetória. E no meio da caminhada, meu filho foi curado, porque eu comecei a caminhar com Jesus e 1 ano depois meu filho ficou bom. E hoje ele está aí homem, não tem mais asma, Felipe está aí tocando violão, toma banho frio de madrugada e não tem problema nenhum, meu filho. E foi no meio da caminhada, eu comecei a andar, eu ia para a igreja todo dia. Eu ia para a igreja, todo dia eu ia para a igreja, todo dia eu ia para a igreja, eu ia para a igreja. E quando eu pensei que não, eu me batizei. Começou que não, meu filho não estava mais doente. Minha avó disse assim para mim, tá vendo, o menino ficou bom, o menino nunca mais tu foi para a igreja e nunca mais o menino teve crise. Ficou bom. E eu não tinha percebido. Minha avó me falou. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho que agradecer a Deus. E nesse tempo eu ainda não fazia algumas coisas na igreja. Eu não fazia a obra de Deus. Eu não servia a Deus. Eu só ia para a igreja. Me batizei e ia para o culto. E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que voltar para agradecer. Como é que eu vou agradecer a Deus? Tanta alegria. E eu comecei a entrar no grupo jovem da igreja e comecei a evangelizar no meio da turma. E aí quando eu medito nesse texto, eu lembro da minha trajetória. Foi o que aconteceu com esses 10 leprosos. A Bíblia diz que havia 10 homens leprosos. Jesus havia viajado, estava viajando para Jerusalém. E Jesus tinha passado por Samaria. Samaria é a cidade onde não quiseram receber Jesus. Eles descobriram que Jesus era judeu e expulsaram Jesus de lá. E 2 discípulos de Jesus queriam que orasse para descer fogo do céu e matar o povo. Jesus vai embora e ele entra no povoado. E na entrada do povoado havia 10 homens leprosos. 10 homens que estavam ali. E os leprosos, como diz lá em Levíticos 14 vai dizer para você que os leprosos não poderiam viver no meio das pessoas. Quem tinha doença contagiosa, melhor dizendo. Qualquer tipo de doença contagiosa. E lepra era contagiosa. E não podia ficar no meio do povo. Então eles eram excluídos do povo. Moravam fora da cidade, no vale dos leprosos. No meio das pessoas doentes. Ele não podia ficar no meio das pessoas para não contaminar. É o que acontece hoje em isolamento social. A pessoa pega uma doença contagiosa isolada das outras. E para ele voltar, ele tinha que ser curado e tinha que se apresentar ao sacerdote. Então esses 10 leprosos gritaram, Senhor, me ajuda, porque eles sabiam, porque eu via falar que Jesus curava pessoas. E quando esse Jesus chegou e falou com ele, olha, vão lá e se apresente ao sacerdote. A Bíblia não diz que Jesus orou assim, olha, seja curado, vocês estão curados. Jesus falou, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Por quê? Porque eles tinham que se apresentar ao sacerdote, porque Levíticos também vai dizer que as pessoas tinham que se apresentar ao sacerdote para que eles examinassem a pessoa e se a pessoa tivesse curado, oferecesse 2 pássaros, ou seja, 2 pombos puros, limpos, animais que fossem purificados, limpos, não imundos. Não podia ser urubu, ave de rapina, tinha que ser um pombo, a rolinha, animal que fosse limpo. Era oferecido como sacrifício, a oferta que era dada pela cura da lepra. Então Jesus, respeitando a lei, Jesus manda eles até o sacerdote. Mas até então eles não estavam curados da lepra. Eles foram caminhando porque Jesus tinha dito vai. E eles, obedecendo a ordem de Jesus, crendo, eles foram. E um deles, um samaritano, um homem de Samaria, um povo que não se unia com judeu, que não gostava de judeu, não se davam com judeu. E ele pega e ele percebe, olha, eita, estamos puros, estamos limpos. Rapaz, fui curado. Os 9 continuaram sua viagem. Mas esse homem lembrou, não, quem me curou foi aquele homem. Eu vou voltar. E ele voltou. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele volta, se prostra aos pés de Jesus. Ou seja, ele se rende aos pés do mestre e adora.
agradecendo a Deus. E a Bíblia diz que ele volta louvando a Deus em alta voz. Ele não voltou louvando a Deus assim, escondido, ele voltou para todo mundo saber. Saiu adorando a Deus no caminho até chegar até Jesus. E ele chega diante de Jesus e se dobra. Filipenses 2 vai dizer que diante do nome de Jesus toda língua confessa e todo joelho se dobra. Esse homem, ele reconhecendo o que Jesus havia feito, ele se dobrou diante de Jesus e o agradeceu. Jesus olhando, diz assim: não foram 10 que eu curei? Não eram 10 pessoas, 10 homens? Por que só esse estrangeiro, ou seja, esse samaritano? Porque só esse samaritano voltou? Só porque só ele que voltou? Por quê? Aí Jesus olha e percebe que aquele homem era um homem grato. Era um homem que reconhecia a sua autoridade, o seu poder e a sua glória. E reconhecia que só Deus poderia fazer aquele milagre. Nicodemos vai dizer para Jesus que bem sabes que tu é mestre, porque só se a pessoa for de Deus, através de Deus, que a pessoa pode fazer milagre. Ele diz: olha, só pode fazer os sinais que tu fazes se Deus for contigo. Então, a pessoa reconheceu que Jesus Cristo era Deus por causa dos sinais. A Bíblia diz: se não houver sinais, o povo não crê. Se não houver sinais, as pessoas não acreditam. Então tem duas coisas que Deus ele se agrada. A primeira é a fé. A fé é a coisa que agrada a Deus. A Bíblia diz que, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, quando os leprosos gritaram: Senhor, nos ajuda, eles acreditavam que Jesus poderia fazer algo por eles. Quando ele obedece e diz assim, quando Jesus vai lá e se apresenta ao sacerdote, eles poderiam olhar para eles e dizer: mas a gente não está curado ainda. Vai fazer o que lá? O Senhor nem orou pela gente, nem botou a mão, não falou nada, só está mandando a gente ir lá. Vão matar a gente na cidade se a gente entrar lá, vão botar a gente para fora, nós está leproso. Mas não, eles fizeram o quê? Obedeceram e foram, porque acreditaram no que Jesus havia dito. A fé é acreditar. No meio do caminho, eu fico imaginando aqueles 10 leprosos, né? Um bocado agoniado para ir ver o sacerdote, e um olhava para ele: eita, tá sumindo, tô ficando bom, olha, tá melhor, tô curado, e volta correndo. E os outros: tu vai para onde, maluco? Eu tô curado, eu vou agradecer o homem. E os outros: eu vou para minha casa, eu vou cuidar da minha vida, eu vou viver a minha vidinha que eu vivia antes. Ou seja, as pessoas ingratas, quando recebem a dádiva de Deus, elas voltam a viver as suas próprias vidas. Elas procuram, sabe o quê? Voltar a beber de novo, a fumar de novo, a curtir de novo, a desfrutar da sua vida carnal e mundana. São curados, querem serem curados, para quê? Para viver as suas próprias vidas e não para servir. E não para se render, e não para agradecer. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá, que eu vi o milagre de Deus em minha vida, o Espírito Santo falou comigo: olha, tu tem que agradecer. Deus usou a minha avó. Tu tem que agradecer. E eu entendi que eu não podia fazer nada sem primeiro agradecer ao meu Deus. Então Deus olhou para mim e me viu capaz de me dar outras coisas, porque quando você é grato, Deus multiplica os milagres. Quando você é grato, Deus faz grandes coisas em sua vida, porque o primeiro sinal é para você acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Os outros sinais é para consumar e aumentar a sua fé. Os outros sinais é para sustentar a sua base de crença no Cristo. Deus todo dia faz algo em sua vida, não para provar que Ele é Deus, mas para mostrar a você que você é dependente dEle. Para mostrar a você que você tem que se prostrar e agradecer todos os dias. E aí Deus olha para aquele jovem, Jesus olha para aquele homem, quando ele diz, versículo 16, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Aí Jesus fala no versículo 17, Jesus diz, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9?
Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Ele voltou para quê? Para louvar quem? A Deus. Creio eu que eu e você chegamos aqui, todos nós precisamos de ajuda. Ninguém chegou aqui dizendo assim, eu não preciso de nada. Alguém precisava de alguma coisa. E Deus foi lá e mostrou o seu poder para cada um de nós. Cada um de uma forma. Uns curou a depressão, outros a tristeza, outros resolveu um problema, outros um casamento resolvido, outros foi um emprego que estava desempregado. Deus fez alguma coisa e mostrou um sinal. Só que tem pessoas que receberam a dádiva de Deus e não estão aqui. Mas teve pessoas como eu e você que recebemos a dádiva de Deus e voltamos para agradecer e estamos até hoje caminhando com Jesus. Porque a cura, ela é dada no meio da caminhada. A cura é dada quando Jesus fala assim, vai, e a gente obedece e vai. A cura é dada quando Jesus profetiza em nossa vida algo que ainda nós não estamos vendo. Aqueles homens leprosos não tinham visto quando Jesus disse, vão e se apresentem ao sacerdote. Vão e se apresentem. Eles não tinham visto ainda a cura, não foi ali. A Bíblia diz que foi no meio do caminho, ou seja, no meio da caminhada. Muitas pessoas, elas ainda não foram curadas totalmente, elas estão sendo curadas enquanto estiver caminhando. Só que aí tem uma coisa, quando a gente for curado, a gente tem que lembrar que a gente tem que voltar para agradecer. Voltar para agradecer. Nem todos, irmãos, são gratos a Deus. Não todos. Não todas as pessoas. Eu lembro que nessa caminhada minha, foi eu, Davi, para a igreja Charles e Sandoval e Valquíria. Nós fomos. Eu, Davi, Charles, nós continuamos a nossa caminhada. Sandoval não. Sandoval voltou à sua velha vida. Valquíria voltou à sua velha vida. Então, nós continuamos a caminhar e estamos aqui até hoje caminhando com Jesus, e Deus de lá para cá fez vários outros milagres. Amém. Mas o mais importante é quando nós vamos pelo caminho que Jesus mandou a gente andar. Quando nós caminhamos pelo caminho e voltamos sempre para agradecer a Deus no meio da caminhada, quando recebemos uma dádiva, Deus se agrada da gente, porque as coisas que Deus se agrada é a fé e a gratidão. Fé e gratidão. Deus odeia o soberbo, o ingrato, mas Deus, Ele exalta o humilde, o que reconhece, porque temos que reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Esse samaritano não era judeu. Jesus disse, porque só quem voltou foi esse estrangeiro. Por quê? Porque os 9 não eram estrangeiros. Os 9 pertenciam ao povo de Israel. Os 9 pertenciam ao povo de Deus. E só quem reconheceu a autoridade de Jesus foi o estrangeiro. E a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. A Bíblia vai dizer que as pessoas que vivem lá fora são mais prudentes. Quer ver um exemplo? Nós temos o exemplo de que eu preguei essa semana. O centurião romano. Ele teve a maior fé, mais do que o povo judeu. A mulher cananeia que se prostrou aos pés de Jesus, e mesmo Jesus chamando ela de cachorrinho, ela se prostrou e se rendeu e ganhou a bênção dela. A mulher do fluxo de sangue, ela vem andando no meio da multidão e toca na orla do vestido de Jesus. Jesus disse, você teve fé. E outras pessoas que foram curadas, e várias outras pessoas acreditou em Jesus. A mulher que estava na casa de Simão, o fariseu, a mesma coisa fez, se lançou lá e derramou em Jesus o perfume, creu, não ficou pensando, e ela voltou ali porque ela havia sido curada também de uma coisa. O irmão de Maria foi curado, foi ressurreto, lembra de Lázaro? E ela fez aquilo perto da morte de Jesus. Ela pegou tudo que tinha e colocou em Jesus, agradecendo, sendo grata pelo que Jesus havia feito. Jesus, Ele é Senhor daqueles que são humildes, daqueles que são gratos, daquelas pessoas que elas creem e agradecem. E a Bíblia nos ensina a dar graças a Deus por tudo. Dai graças a Deus por tudo.
Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado a gente, seja bom ou ruim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? Agradável. Esses homens foram curados no meio do caminho e um voltou para agradecer. Quantos de nós somos gratos a Deus? Quantos de nós vivemos uma vida de gratidão? Agradecemos a Deus pelo pouquinho que Ele fez. Tem gente que não lembra do que Deus fez. Tem gente que chegou aqui e Deus curou de algo e ela nem percebeu ainda, e outras que percebem nem agradecem. Quantas pessoas estão vivendo no meio da gente? Quando eu falo no meio da gente, é na igreja, todas as igrejas, não estou dizendo dessa igreja, que elas estão ali, olha, caminhando ainda, mas não perceberam que Jesus já curou ela. E os que perceberam continuaram indo embora e não voltaram para agradecer, para se prostrar aos pés do Mestre. Precisamos entender que libertação é isso. Quando nós temos a humildade de nos lançar aos pés do Senhor. Temos a humildade de nos lançar ao pé do Senhor. Aí Jesus diz assim: a tua fé, versículo 19, você foi curado porque teve fé, na minha tradução. Ou seja, em outra tradução está dizendo, a tua fé te curou. Quem curou? Foi Jesus ou a fé deles? Jesus nunca disse que ele curou ninguém. Jesus disse que a fé da pessoa fez a cura. E a Bíblia diz que fé é convicções de coisas que você não vê, mas se espera. Imagine, você está doente, você vai até o médico, pedir socorro e o médico não passa remédio nenhum e diz assim, ó, pode ir lá, vai lá mostrar, vai no laboratório lá e faz um exame lá e mostra ao pessoal que você está curado. E o médico nem botou um estetoscópio em você, não disse nada, não fez nada. Pode fazer que você já está bom, fazer um exame lá para tirar a prova. Você acha que você vai querer aceitar a resposta do médico? A gente vai indagar. Não, você nem botou nem olhou minha pressão. Foi o que Jesus fez. Jesus só fez dizer para eles assim, ó, vai, se apresenta aos sacerdotes, nem tocou neles. Um leproso, Jesus tocou. Em outra história que é contada que Jesus curou um leproso, ele toca no leproso. Nesses 10, Jesus manda eles irem se apresentar para cumprir o que está em Levítico. Então é o que acontece. Fé é isso, convicção. E gratidão é quando você lembra do que foi feito por você e você volta para agradecer. Eu introduzi a minha vida nesse testemunho porque quando eu leio esse Lucas aqui, 17, eu lembro da minha história. Foi um sinal que Deus me deu através da cura do meu filho, que me fez entender que Jesus Cristo era o Senhor da minha vida. Quantos entendem que Jesus Cristo é o Senhor através de uma cura que Jesus fez na sua vida? Quantos entendem que Jesus Cristo é o Senhor através de uma coisa que Jesus fez, seja qual for? Só que lembre, volte para agradecer. Volte para agradecer e você vai ouvir de Jesus. Você foi curado porque creu. Você foi curado porque acreditou, porque se entregou. Porque se entregou. Porque se entregou. Aí a gente pega lá em Hebreus e a gente vai entender. Não precisa você abrir não. Eu vou só recitar para você aqui. Só recitar para você aqui algo que tem em Hebreus aqui, que a gente leu no instante. Só rapidinho. Olha o que diz aqui, para a gente finalizar. Hebreus, capítulo, vou ler primeiro 11 aqui. Aqui, diz assim: a fé é a certeza que vamos receber coisas que esperamos e a prova que existe coisas que não podemos ver. Os leprosos viram a cura quando Jesus falou? Não, mas creram, porque foram mostrar aos sacerdotes, senão não iam. Aí diz no versículo 2: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de quem? De Deus. Aquele homem que voltou conseguiu a aprovação de Deus pela fé. E aí vai dizer no versículo 3: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, que é aquilo que pode ser visto, foi feito daquilo que não se vê. Aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Quando Jesus disse vai, eles foram. Eles estavam vendo, não estavam vendo, mas no caminho, eles o quê? Aconteceu a coisa que poderiam ver. Quando ele olhou, ele percebeu que estava curado. Quando você acredita e obedece a Jesus, no meio da sua caminhada, você é curado de todos os seus problemas.
E a nossa caminhada, ela é longa. Mas a gente precisa, sempre no meio da caminhada, olhar em nossa volta, fazer um exame, ver que Deus fez algo em nossa vida e voltar para agradecer sempre. Sempre estar aos pés de Jesus agradecendo. E aí eu vou finalizar aqui agora, quando diz assim, olha, versículo 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai até Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O que foi que aquele homem fez? Aquele homem de longe, aqueles 10 homens de longe gritaram Jesus, mas não conhecia quem? Jesus ainda. Quando ele foi, através da palavra de Deus, e um voltou no caminho, o que foi que ele quis fazer? Ele quis conhecer quem? O Deus que curou ele melhor. Os outros nem estavam nem aí. Me curou, eu vou me embora. E ele não, ele voltou para poder agradecer e conhecer quem? O Deus que curou ele. O Deus que curou você, você precisa conhecer melhor. O Deus que tocou na sua vida, você precisa conhecer melhor. Você precisa ter um encontro com Ele. Eu preciso ter um encontro a cada dia com Ele. Porque cada vez que você conhece Deus, mais aumenta o seu nível de fé. O seu nível de fé. E eu queria falar nessa noite para vocês, nessa pequena reflexão. Uma pequena reflexão que nós fazemos todo culto de quinta. Que Deus se agrada de duas coisas em nossa vida. A fé e a gratidão. Elas andam juntas. Fé e gratidão. Duas coisas que Deus olha e se agrada. Toda vez que você crê e que Deus, através da sua crença, te der alguma coisa, agradeça a Deus. Seja ela qual for. Porque quando você agradece, a bênção permanece para sempre. Meu filho tem 26 anos, vai fazer 26 anos. Até hoje meu filho está bom. Nunca mais ficou doente. Por quê? Porque Deus ouviu o meu clamor. E eu voltei para agradecer e eu estou servindo até hoje. E de lá para cá, Deus já fez tanto milagre na minha vida. Deus já fez milagre na vida da minha esposa, Deus já fez na vida da minha mãe, na vida dos meus parentes, na minha vida financeira, na minha vida conjugal, em todas as áreas da minha vida. Foi como eu disse no começo, mas sempre pessoal aqui. Deus, Ele fez tanta coisa em minha vida. Tanta coisa em minha vida. E eu fico assim olhando. Eu não tenho como agradecer. Eu não tenho como repor. De lá para cá só foi conquista. Porque eu conheci Jesus. O Jesus que me curou. Amém? Então essa reflexão, as pessoas às vezes esperam algo sobrenatural. Mas o sobrenatural é você aprender. Fé e gratidão. Nunca esqueça disso. Fé e gratidão. Se você agradece a Deus, Deus sempre vai suprir você. Porque quando você agradece até pelo que você não recebeu ainda, você está dizendo eu creio. Amém? Vamos orar, vamos para casa?